Boa noite, aqui é o professor Gabriel. Hoje nós vamos trabalhar métodos científicos. Esta aula está sendo direcionada, a priori, para alunos do primeiro semestre, turma 4, do curso de Ciências da Natureza com habilitação em Biologia, do Centro de Referência de Jaciara, Campus São Vicente e FMT. Nesta aula, nós vamos verificar os seguintes conteúdos. Primeiro, conceito de método, método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo, método dialético e métodos específicos das ciências sociais. Antes de mais nada, a gente precisa ver o que quer dizer método. Então, vamos ver o conceito de método. Eu coloquei 3 aqui que achei interessante. Primeiro, método como caminho para chegar a um fim, caminho pelo qual se atinge um objetivo. O segundo conceito é: o método vai indicar um procedimento de investigação que se caracteriza por ser organizado, repetível e autocorrigível, que garanta a obtenção de resultados válidos. E o terceiro, conceito de método como conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo de produzir conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Portanto, então, um método, o que é? Um caminho ou um procedimento a seguir. Como vai se caracterizar? Ele se caracteriza por ser racional, organizado, sistemático e serve para quê? Para atingir um determinado fim ou um objetivo. A investigação ou pesquisa, ela se propõe, segundo Marconi e Lakatos, primeiro, a descobrir um problema ou lacuna. Segundo, colocar de forma precisa o problema, ou seja, colocar o problema de forma clara. Terceiro, procurar conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema. Quarto, focar na possibilidade de solução para o problema levantado. Quinto, produzir novas ideias ou novos dados. Sexto, obter uma solução exata ou aproximada. Sétimo, pensar nas consequências da solução obtida. Oitavo, comprovar essa solução levando em consideração outras teorias. E o último, nono, corrigir das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados utilizados quando a solução for incorreta. Alguns conceitos relevantes nesse decurso. O primeiro é a questão do argumento. O que é argumento? Quer dizer esse vocábulo? Argumento é um discurso em que encadeamos proposições de maneira a chegar a uma conclusão. Segundo, a proposição é tudo que pode ser afirmado ou negado. Por exemplo, todo gato é mamífero. Estou afirmando alguma coisa. Ou também, toda água não é salgada. Nesse caso, estou negando. Então, são exemplos de proposições. E terceiro conceito são as premissas, que nada mais são do que as proposições iniciais a partir das quais tiramos a conclusão. Esses conceitos são importantes no decorrer daquilo que nós vamos trabalhar em relação aos métodos científicos. Por isso, grifei aqui. Então, vamos ver aqui a questão do argumento, proposição, premissas e conclusão. Vejam bem. Vamos pegar esse exemplo daqui, do lado direito da tela, que vocês estão vendo. Todos os seres humanos são justos. Isso daí é uma proposição afirmativa. Logo a seguir, Luiz Fernando é ser humano. E na terceira,
Logo, Luiz Fernando é justo. Então, a terceira é a conclusão. Tanto esse primeiro quadro quanto o segundo, ou seja, a proposição afirmativa e logo a seguir, Luiz Fernando é ser humano, ambos são chamados de quê? De premissas, aquilo que vem antes da conclusão. Então, partimos aqui nesse exemplo de uma proposição, no caso afirmativa, quando nós falamos que todos os seres humanos são justos. Depois, pensamos alguém, uma pessoa, no caso Luiz Fernando, dizendo que ele é ser humano, e se Luiz Fernando é ser humano, portanto, ele é justo. Então, todo esse esquema daqui é aquilo que se chama de argumentação. Vamos ver agora, vamos iniciar com o método indutivo. Vamos ver a caracterização desse método. Indução ou método indutivo. O que seria? É um processo mental, a indução, por intermédio do qual, partindo de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal. Então, de dados singulares, de dados particulares, se tende a chegar a uma verdade geral ou universal. Então, é um processo mental. O método indutivo, portanto, é um raciocínio em que, de fatos particulares, se tira uma conclusão genérica. A indução vai caminhar de fatos singulares para chegar a uma conclusão mais ampla. Para isso, utilizei como referência, nesse segundo, Medeiros e lá na primeira, Marcones e Lakatos. Vamos ver o exemplo de raciocínio indutivo. Vejam aqui do lado esquerdo primeiro, quando eu coloco assim: o Elson, estudante de biologia, é estudioso. Ítala, estudante de biologia, é estudiosa. Ruth, estudante de biologia, é estudiosa. Geandro, estudante de biologia, é estudioso. Logo, portanto, todos os estudantes de biologia são estudiosos. Então, não sei se vocês estão percebendo, de várias situações particulares, de várias situações singulares, no caso, Welson, Ítala, Ruth, Geandro, eu vou concluir que, a partir do momento que eu falo que eles são estudantes de biologia e são estudiosos, então vou concluir que todos os estudantes de biologia são estudiosos. Então, é um tipo de raciocínio válido. Isso não quer dizer que é verdadeiro, mas na estrutura é válido. Do lado direito, nós temos aquele esquema aqui, onde também é outro exemplo de raciocínio indutivo. No caso aqui, o ouro conduz calor. O cobre também conduz calor. O ferro também conduz calor. Logo, ou seja, portanto, todo metal conduz calor. Então, vocês estão vendo de novo, de algumas situações particulares, no caso, ouro, cobre e ferro, né, se chega a uma conclusão de que todo metal conduz calor. Outra palavra interessante aqui é a questão da analogia. Vocês já devem ter escutado. O que é uma analogia? Essa analogia é também chamado de raciocínio por semelhança. A analogia é uma indução parcial ou imperfeita na qual passamos de um ou de alguns fatos singulares não a uma conclusão universal, mas sim a uma outra enunciação singular ou particular inferida em virtude da comparação entre objetos que, embora diferentes, apresentam pontos de semelhança. No dia a dia, gente, nós utilizamos bastante as analogias, nós fazemos muitas comparações, né? Apresentamos muitas semelhanças no nosso dia a dia. Vamos para o método dedutivo, caracterização dele. O que é a dedução?
Aqui vou pegar algumas características. Primeiro, dedução é uma operação lógica na qual se passa de uma ou mais proposições a uma outra que é a consequência. Também, item B, é o argumento cuja conclusão é inferida necessariamente das duas premissas, ou seja, daquilo que vem antes. E C, é o raciocínio que vai do geral ao particular. Não sei se vocês percebem nesse momento a diferença entre o dedutivo e o indutivo anteriormente trabalhado. Se o indutivo vai do singular para o geral, o dedutivo é o contrário, vai do geral para o particular. Esse tipo de raciocínio, essa dedução ou método dedutivo, é aquilo que Aristóteles chamou de silogismo, ou seja, a forma, a arquitetura, a estrutura de pensamento perfeito. Vamos ver aqui então um exemplo de silogismo, né, ou de dedução. Então já falamos que a dedução inicia de uma proposição geralmente geral, né, vai para o quê? Para uma conclusão. Então, por exemplo, todos os homens são mortais. Agora, desses homens, vou pensar só um, Eduardo. Eduardo é homem, portanto, vou concluir que Eduardo é mortal. Então, veja bem, existem duas premissas que antecedem a conclusão, né? Quais seriam? Primeiro, a proposição geral, todos os homens são mortais, né? E Eduardo é homem, logo, né, a conclusão, Eduardo é mortal. Então, isso daqui é um tipo de argumentação. E o outro método é aquele chamado hipotético dedutivo. Vamos ver o esquema do método hipotético dedutivo. Então, existem 3 momentos, né, a priori, segundo Popper. O primeiro momento vai partir de um problema. Como toda a ciência, todo ramo de conhecimento, toda pesquisa, aliás, parte de um problema, de alguma coisa que está incomodando. Então, o primeiro momento é o problema. No segundo momento, se estabelece alguma solução provisória ou uma teoria tentativa, ou seja, se estabelece algumas hipóteses sobre esse problema que foi levantado anteriormente. Então, essas hipóteses, não, é aquilo que a gente acha que é a possível solução do problema inicialmente colocado. No entanto, existe um terceiro momento, que é o momento da crítica da solução para eliminação de erro. Ou seja, aquela solução provisória, ela é colocada, ela é ponderada para ver se realmente ela apresenta algum indício de erro. Outros 2 conceitos relevantes nesse momento são a conjectura e o falseamento. O que é uma conjectura? A conjectura é uma proposta em forma de proposição passível de teste, direto ou indireto. A conjectura ela é lançada para explicar ou prever o que despertou nossa curiosidade intelectual ou dificuldade teórica ou prática. Então, antes de qualquer coisa, por exemplo, antes de uma conclusão definitiva, se é possível dizer, né, o que a gente levanta são hipóteses, são conjecturas. Eu acho, dentro de uma estrutura, que a solução ou a problemática tem as seguintes características e possibilidades de solução. Então, é uma conjectura, uma possibilidade, né, uma hipótese, uma proposição que ela vai ser sempre passível de verificação. Daí que, como a conjectura ela é passível de verificação, existe outro momento chamado de falseamento. Né, como a palavra mesmo já diz, falseamento. É a etapa onde se realizam os testes, visando o quê?
a eliminação dos erros. Então, é quando o cientista não se convence a priori com resultados que levantou, então ele se debruça em cima desse resultado, tentando verificar e eliminar os possíveis erros desse resultado. O próximo método, quinto, é o método dialético. Vamos ver alguma caracterização desse método. Eu fiz um esquema aqui que vai facilitar o entendimento. Então, no seu sentido amplo, a dialética é a arte de discutir, é a tensão entre opostos. É o pensamento que procede por contradição, passando por 3 fases. Quais seriam essas fases? A primeira é a tese, né? Segundo é a antítese e a terceira é a síntese. Então, vejam bem, é um esquema que parte de digamos, uma teoria, só que essa teoria ela é passível de ser verificada. Nessa verificação ou falseamento, como nós já vimos anteriormente, né, acontece o processo de revisão dela. Então, aí acontece a segunda fase, que o pesquisador, a partir da revisão dessa teoria, pode verificar, confirmar alguns erros, né? E esse momento eu chamava de antítese, onde se revisa, se faz entre aspas, uma nova tentativa de corrigir esse erro. Aí vem a terceira parte, que é a síntese, onde, a partir da correção desses erros, né, se faz uma nova teoria. Só que, veja bem, esses 3 momentos, tese, antítese e síntese, eles estão sempre em movimento, porque no caso da síntese é uma nova tese, só que essa nova tese vai sempre ter alguém que vai estar revendo essa nova tese, verificando as possibilidades de erro, adaptando ao contexto mais contemporâneo ou às necessidades que tenha, vai passar por uma antítese, vai virar uma nova tese que também, de novo, vai ser revista, refutada, ou então vai ser retificada ou ratificada e virar uma nova tese. Então, é isso que se chama de método dialético, a esse movimento entre a partida de uma teoria ou de uma tese, sua revisão, né? E, de novo, uma nova tese, e assim por diante. Esse movimento ele é extremamente importante porque a ciência ela acontece a partir desses movimentos. Como vocês já sabem, muitas teorias que eram bastante importantes, por exemplo, elas foram revistas no decorrer da história. Isso não quer dizer que elas perderam seu valor, mas o que quer dizer é que para a ciência nada pode estar como uma coisa dada e diferentemente, por exemplo, de outros tipos de conhecimento. A ciência não é um conhecimento dogmático fechado. Né? A ciência é um conjunto organizado, né, onde esses conhecimentos eles constantemente estão sendo revisitados, atualizados, adaptados, e é esse movimento daí que nós chamamos de método dialético. Para terminar, nós temos alguns métodos específicos das ciências sociais. Eu não vou trabalhar especificamente cada um deles, isso vai ficar para atividades que vocês vão ver daqui a pouco. Mas é interessante ver que, quando a gente fala em métodos específicos das ciências sociais, né, diferentemente um pouco no sentido dos outros tipos que nós já vimos, que são mais clássicos, nós temos aqui dois tipos de métodos. Primeiro, nós temos o método de abordagem, que nós já vimos até agora, já a grosso modo, que é o método indutivo, aquele que parte de vários elementos singulares ou vários elementos
particulares para uma possível conclusão geral. Nós temos o método dedutivo, que geralmente parte de uma proposição geral, e nós temos o método hipotético dedutivo, aquele que se parte até de uma teoria com uma possibilidade de hipótese, só que essa hipótese ela tem a característica de que precisa estar constantemente revisitada. Vocês já viram a questão que eu falei do falseamento. E, por último, nós temos o método dialético, que é aquele método em movimento que parte da tese, antítese e a síntese, para de novo se tornar uma tese, ser trabalhada, virar uma antítese e uma síntese constantemente. É a movimentação, método dialético. Bom, esses são os métodos de abordagem que, na verdade, nós vimos até agora, a grosso modo. Agora, existem também outros tipos de métodos, que são chamados métodos de procedimento. Esses métodos eu não vou entrar, como já falei, em detalhes, porque vocês têm uma atividade para fazer em cima disso daqui. E os métodos mais conhecidos em relação ao procedimento são o método histórico, o método comparativo, o método monográfico, o método estatístico, o método tipológico, o método funcionalista, o método estruturalista, o método etnográfico e o método clínico. Bom, esse daqui, como eu já falei, vocês vão fazer atividades em cima desses tipos de métodos. Gente, nós estamos no primeiro semestre, né, de Ciências da Natureza, com habilitação em Biologia, e na disciplina Metodologia Científica. Esta disciplina ela faz todo um trabalho integrado com a outra disciplina Epistemologia das Ciências, é por isso que eu não vou me aprofundar em algumas coisas aqui, mas há uma necessidade que vocês tenham uma visão geral quanto à questão dos métodos, né, do conhecimento científico, suas características e suas diferenças em relação aos outros tipos de conhecimento. Então, vejamos aqui. Eu utilizei para essa aula algumas referências. Nós temos aqui o caso do Dicionário de Filosofia, do Abagnano. Nós temos o livro do Filosofando, das autoras Aranha e Martins. Eu utilizei Convite à Filosofia, da Marilena Chauí. Utilizei também o dicionário do Aurélio, né, Ferreira. A Hume, Leda Miranda, é um livro que nós trabalhamos nesse semestre, Metodologia Científica. E também da Marconi e da Lakatos, eu utilizei Fundamentos de Metodologia Científica. E, finalmente, utilizei João Bosco Medeiros, com o livro dele, Redação Científica. Essas referências daqui, elas estão à disposição de vocês, não só na biblioteca, quanto realmente em sites de domínio público. Então, vocês não terão problemas na hora de pesquisar. Algumas considerações finais, que na verdade já falei no início. Esta aula, mas é bom reforçar, esta aula foi pensada e estruturada para o primeiro semestre da turma 4 do curso superior de licenciatura em Ciências da Natureza, do Centro de Referência de Jaciara, do Campo São Vicente, do IFMT. Nós estamos em junho de 2020, aqui em Jaciara, município de Mato Grosso. Eu sou o professor Gabriel Antônio Gaia Joerck. Agora nós vamos para as atividades avaliativas desta aula. A primeira atividade, ela é em cima, ou ela está baseada neste livro que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da tela e que vocês conhecem bem, organizado pela Hume. Então, eu peguei desse livro daqui 1, 2, 3, 4 textos, né? Deixei bem claro aqui. Vocês vão fazer o quê? A leitura vai ser uma leitura analítica, ou seja, uma leitura compreensiva, uma leitura bastante cuidadosa, e também vão fazer resumo desses 4 textos logo a seguir.
Então, olha só. De cada texto a seguir, resuma em um só parágrafo, ou seja, cada texto vai ter um só parágrafo, as ideias principais. Vocês já aprenderam a resumir. Então, eu quero o texto B, que é chamado de método. Esse texto é da Mora, que nesse livro daqui, que vocês já têm à disposição, está entre as páginas 155 a 156. E também o item C, o texto C, chamado de As Regras do Método, que é um apontamento sobre o próprio livro de René Descartes, que está nesse livro daqui também, da Hilne, entre as páginas 156 e 157. O terceiro texto chama-se As Três Fases do Método Experimental, do Forestier, né? Esse daqui está entre as páginas 157 a 159. E, finalmente, o texto E, Característica do Método Científico, do Russell, está entre as páginas 159 a 161. Então, essa é a primeira atividade. Reforçando. É leitura analítica e resumo de cada texto, tá? Máximo um parágrafo por texto de resumo. A segunda atividade é quanto aos tipos de raciocínio. Na coluna, aqui nesse quadro, na coluna esquerda, eu coloco a proposição ou argumento, e vocês, na coluna à direita, vocês vão colocar que tipo de raciocínio, né, equivale a essa proposição ou a esse argumento, como nós já vimos aí. Então, nós temos, por exemplo, tipo de raciocínio indutivo, dedutivo, analógico, né? Então, vejamos. Eu só vou ler, claro, são vocês que depois vão ver. Primeiro, aí. A gatinha foi curada de asma com a erva de gato. Logo, Pedro há de sarar da asma utilizando a erva de gato. Que tipo de raciocínio é esse? Indutivo, dedutivo ou analógico? Segundo, tenho observado que Maria Cecília, todas as vezes que vai apresentar algum trabalho em sala de aula, fica doente. Concluí que Maria Cecília não tem condições de ser professora. Que tipo de raciocínio é? Indutivo, dedutivo ou analógico? Vamos para o terceiro. Dona Biluca não pode ser escritora de sucesso, porque não sabe escrever corretamente. Que tipo de raciocínio é? Indutivo, dedutivo ou analógico? Próximo. Clarice precisou referenciar um livro no seu TCC. Lembrou-se que existe a NBR 6023/2018 para tanto, e que faz parte das normas da ABNT. Então, essa proposição, argumento, que tipo de raciocínio é? É uma indução? É uma dedução? Ou é uma analogia? Próximo. Maurício cursou o ensino médio no IFMT e passou no vestibular. Paula também cursou o ensino médio no IFMT e passou no vestibular. Logo, os que cursam o ensino médio no IFMT passam nos vestibulares. Que tipo de raciocínio é? Indutivo, dedutivo ou analógico? E por último, todos os professores de biologia são excêntricos. Miriam é professora de biologia. Portanto, Miriam é excêntrica. Que tipo de raciocínio é? Indutivo, dedutivo ou analógico? Agora vamos para a terceira atividade. Nessa terceira atividade, como eu já tinha falado anteriormente lá, quando falei sobre os tipos de métodos das ciências sociais, nós vamos trabalhar quanto aos métodos de procedimentos. Então, veja bem, primeira coisa, desses métodos abaixo,
Método histórico, comparativo, monográfico, estatístico, tipológico, funcionalista, estruturalista, etnográfico e clínico, você vai escolher um deles. Segunda coisa, você vai pesquisar e ler atenciosamente sobre esse tipo de método. Para isso, você pode utilizar as indicações de livros trabalhados nesta aula, nas referências que eu já mostrei para vocês nas slides anteriores. E terceiro momento, você vai fazer um resumo das principais características do método que você escolheu. Lembrando que eu quero resumo em um só parágrafo. Entenderam? Bom, com isso, nós terminamos esta aula. Espero que realmente sirva bastante para vocês e até a próxima.